E como é que foi que começou essa ligação de fazer a Rádio Continental? Tá, vamos lá então. Bom, eu nasci em Porto Alegre, minha família é do interior de Palmeiras das Missões, de Cruzal, mas eu trabalhei em rádio, trabalhei na Rádio Guaíba, trabalhei na antiga Rádio Metrópole, trabalhei na Rádio Difusora, trabalhei também uns poucos meses na Rádio Gaúcha. Trabalhei em jornal também, trabalhei no Correio do Povo. Que idade que tu... Eu tinha 18 anos por aí, até os 20. Eu estudava e trabalhava, estava no Júlio de Castilhos. Sim. Bom, depois eu passei, a partir de 1960, final de 63, segunda metade do ano de 1963, eu fui trabalhar em propaganda. Fui trabalhar na MPM Propaganda, que era a maior agência daqui, depois maior agência do Brasil. E lá eu trabalhava no que na época se chamava Departamento de Rádio e Televisão, que era o responsável pela mídia, por selecionar os veículos, por compra de espaço nos veículos e produção do material para esses veículos. Isso era o Departamento de Rádio e TV na MPM. Bom, aí começa a história. Um belo dia se apresenta para mim um sujeito que era responsável pela Rádio Continental aqui, um cara que tinha um programa de tangos e boleros na Rádio Globo, no Rio, e que mandaram para cá. Como era o nome dele? Eu não me lembro o nome dele mais. Mas, enfim, o cara se apresentou com a história que eles já haviam tentado antes, botaram um outro maluco, também mandado do Rio de Janeiro, Pinel mesmo, e até dando tiro lá nos corredores da rádio. E evidentemente não dava certo, né? Funcionava ali na Andradas 1155 já. Esquina da Rua da Ladeira, sim. General Câmara, no 5º andar. Do relógio. Já estava lá. Eu já tinha trabalhado na Rádio Continental antes. Em 1962... Fazendo o quê? Era locutor. E o estilo da rádio? Não, nada a ver. Era popular ou... Não, a Rádio Continental nessa época era uma rádio que durou muito pouco até, porque foi comprada por um político. E o filho desse político ia dirigir a rádio. Qual é o político? Victor Isler, que era um deputado federal do antigo PTB. E o Leônidas Isler é que dirigia a rádio. Não sabia nada de rádio, né? Não tinha nenhuma vivência. Enfim, não deu certo, não deu pé. E eles acabaram, então, mais adiante, vendendo para a Globo. Isso em 60 Isso deve ter sido lá por 64, 63. Já em 64, né? Eu suponho, não tenho a data exata, mas é entre 63 e 65. Bom, esse cara vem e pergunta se eu quero comprar a rádio. Que a Globo estava querendo se desfazer da rádio. Tinha dinheiro. Esse era o problema. Eu digo, fácil, né? Se eu tivesse dinheiro, eu gostaria muito. Mas, infelizmente, eu não tenho. Inclusive, falei com o Mafuz, que era um dos donos da MPM, que cuidava da MPM em Porto Alegre. E ele disse, não dá para misturar, a agência não pode ser veículo, não vou comprar. Bom, eu propus, então, quem sabe um arrendamento da rádio. E estariam junto nisso o Raul Correia, que era grande representante das emissoras do interior do estado, da Rádio Publicidade, e o
e o outro cara ainda, o Rolf, que era o financeiro da MP. Se saísse o negócio. Aí propus tal. O diretor, superintendente do Sistema Globo de rádio, Sim. teve em Porto Alegre e tal, foi conversar comigo. E eu disse a ele que eu pensava sobre a rádio, enfim. Nessa época tu tinha que idade? Que ano? 23 anos, 24 anos. 64, por aí. 63, sim. 63 tu tinha. Tu és de 40. 60. Sou de 39. 39. Mas é. Bom, Sim. é por aí. E o cara, esse deve ser 64 já. O cara então veio, conversamos e tal. Eu disse o que eu pretendia, mas não deu negócio. E ele disse, não, então nós queremos vender. Se é para continuar de dono, então nós vamos continuar de dono. Então tá, não tem negócio. Boa noite, amor. Passado muito tempo. Não, perdão, hein? Perdão, eu estou equivocado. Isso aí foi em 70. Tudo isso aí? Isso aí foi em 69 ou 70. Eu já estava há muitos anos na MP, quando veio essa situação. Já estava perto dos 30 anos, então. Aham. Tá. Aí é que eles me... E eu não deu em nada, né? Mais adiante, meses depois, o cara me... Esse mesmo cara que estava aí, não consigo lembrar o nome, me procurou, disse que tinha mandado uma passagem para mim ao Rio. Não mostrei o menor interesse. E até comentei com o Manfuso. Disse, porra, os caras me mandaram uma passagem para mim ir lá no Rio e tal. Eles querem me contratar. Eu digo, não tem interesse nenhum, é para continuar empregado, eu vou continuar na MP, onde eu estou muito bem. Ele disse, porra, aproveita, viaja ao Rio de Janeiro, passa um fim de semana lá por conta deles, qual é? E ele disse, porra, é mesmo. E aí resolvi. Quer dizer, eu já tinha aquela ideia inicial ali, já tinha mais ou menos estruturado na cabeça o que eu queria com a rádio. Porque eu, estando na MPM, e fazendo a mídia de rádio da MPM, eu sentia a necessidade de uma emissora voltada para um público jovem de melhor nível. Você sabia da existência de alguma emissora assim, voltada para o público jovem em outros locais? Eu sabia que existia a Rádio Mundial no Rio, mas eu confesso que eu não tinha... Ouvia ela? Eu já tinha ouvido, assim, né, na praia, se pegava muito mal, mas eu tinha uma ideia, porque era do meu ramo, né? Sim. Então eu estava com essa ideia na cabeça. Antes de viajar para o Rio? Antes de viajar, eu já tinha bem antes. Isso aí é 69, digamos, 70? É por aí. Suponho que seja 70. A ida ao Rio. É 70, com certeza. Não consegue lembrar da Copa do Mundo ali? Não. Tá. Mas eu me lembro 70. Me lembro que foi 70. Aí, porque logo depois eu assumi a rádio. Eu fui lá, cheguei, fiz uma proposta louca. De grana? De grana. Eu digo, olha, tudo bem, mas eu estou bem na MPM, né, e tal. Né? E aí eles me disseram, não, eu pago o mesmo salário da MPM. Eu disse, mas e daí? Sim, vai trocar 6 por menos. Eu disse, não, mas... Eu disse para eles, eu não estou interessado em salário. Eu quero comissão. Não quero salário. E ele disse, não, tudo bem. O que tu quer? E eu chutei. Total, eu não estava afim mesmo naquela altura.
Eu quero 10% sobre o faturamento líquido da rádio. E vocês me garantem o salário que eu tenho na MPM. E quanto à programação? Não tinha falado ainda. Não tinha discutido isso? Já tinha conversado com ele antes sobre a minha ideia de programação. Já tinha? Tá. Com o Queiroz, esse da... Mas quando foi pro Rio, lá no Rio... A tratativa se deu nesse sentido aí. Não se falou, vai ser uma rádio tipo Guaíba, tipo popular? Não. Isso eu já tinha conversado antes com ele. Sim. Mas nesse momento se discutia era isso, se eu queria e quanto era que eu... Mas com esse mesmo Queiroz que você se encontrou lá? Aí era uma figura muito interessante esse Queiroz. Não lembro o nome todo dele, primeiro nome? Eu não me lembro também. Luiz parece, Queiroz. Certo. Queiroz com certeza. E aí eu pedi 10%, né? E ele topou na hora. E me desarmou. Eu digo, porra, mas que é isso? Não, mas escuta, eu também preciso montar uma equipe, né? Então, eu já tinha conversado também antes com o Marcos Aurélio, da Rádio Guaíba, que era locutor da Rádio Guaíba, que era muito amigo meu. Então, falei com o Marcos. E o assunto morreu, né? Aí eu digo, mas eu preciso também de um diretor de broadcasting e tem que dar 5% para ele. Eu disse, não, tudo bem. Porra, tá fácil demais. Aí já pedi também esse 5% para o cara comercial. Então pedi também 5% para o cara que ia ser o diretor comercial da rádio, que eu não tinha nem na cabeça quem era. E topou. Bom, então, tudo bem, está acertado, vamos preparar um contrato. Tu queres preparar? Eu digo, não, deixa que eu faço o contrato. Eu disse, né? E saí de lá com a sensação de que pedi pouco. Pois é. Eles toparam na hora, sim, tudo. Mas a verdade é que a rádio não faturava nada. Então essa comissão, 10% sobre nada, é nada, né? Era aí. Mas tu já fez o contato lá no mesmo ou voltou para Não, eu pedi até para um tempo para redigir o contrato, sim, e tal. Procurei um primo meu que era advogado, enfim, fazia a coisa para me garantir, porque eu não estou sabendo bem como é que é, né? Estava fácil demais. Mas aí passei a conversar a partir daí sobre programação. Aí fui ver como é que era, mundial, enfim, conversar com eles aí sobre programação. E vim embora. Passei o domingo na praia, em Copacabana, de tarde fui às carreiras na Gávea e me mandei. Aí cheguei aqui, fiz o contrato e tal, informei a MPM, estou saindo. Eu tinha período de férias para gozar. Então tirei as férias em fevereiro de 71 e já comecei a trabalhar na rádio durante as férias. Sim, foi em fevereiro, então essa negociação toda aí deve ter sido lá pelo final de 70. Foi no final de 70. Certo, estamos afinando a sintonia. Em fevereiro eu tirei férias e fui para dentro da rádio e era um horror. E aí comecei a levar medo da coisa. E, enfim, para tentar implementar o mais rápido possível. Não é aí que entra um telefonema para o João Batista Schiller? Não, isso é depois. Aí eu tô querendo como é que eu vou me livrar daquela gente que estava lá?
e como fazer funcionar. Tinha muita gente trabalhando na rádio? Não tinha não, mas eram ruins. Não era a proposta que eu tinha, programa de música, nem era gauchesca, música caipira, aquelas. E rezadores desses, bota a mão em cima do rádio, aquelas, tinha de tudo que era coisa que tinha que expurgar imediatamente. E como é que foi, né? E, porra, para quem não tem nada de faturamento, e foi aí, e estava tudo estourado. O equipamento era bom, mas o estúdio estava furado a parede. Era assim. Enfim. E o que era pior, a rádio não tinha crédito nenhum. Crédito não crédito de dinheiro. De dinheiro. Estava mal. Bom, mas enfim, isso aí se superou tudo. Eles tinham me garantido que mandava o dinheiro para os primeiros 6 meses, que eu achava que em 6 meses dava para começar a dar lucro. E deu muito antes. Foi isso aí, nós começamos, eu já de cara, comecei botando os caras para a rua, fiquei com os que dava, tinha um cara muito bom, até o Tupinambá, depois saiu, era juiz. O que ele fazia na rádio? Era locutor. Tá, mas logo que tu assumiu, tu já foi dando o caráter jovem para ela? Sim. A primeira coisa que nós fomos fazer foi limpar tudo e uma programação musical já orientada, porque não era bem jovem o esquema, entende? Era um esquema de jovem universitário. Um esquema que buscava um público de melhor qualidade cultural. Tá, e o que começou tocando daí? Não, aí já começou, com a programação musical. Sim, mas tocava o que daí? Não, aí tocava bossa nova, tocava boa música brasileira e o que havia de melhor, aí sim, nesse sentido, de jovem mesmo, de música importada. Começamos, mas ainda sem a formatação que estava na cabeça. Aí eu pego o Marcos, aí começamos a trabalhar. Foi aí que eu chamei o João Batista. Já no começo, ainda no começo. Ainda no começo, já na hora de implementando o projeto. Sim. Aí expliquei para ele, até briguei muito com ele, porque ele queria tocar Roberto Carlos e tal. Eu disse, não, mas não tem, isso não vai tocar. O Clóvis Dias Costa, eu sei que já tinha um programa dele o Clóvis tinha, e o Cascalho também, que se chamava Beer, não sei o que, né? Beer Boy. O Cascalho já estava então? Ele já estava. O Cascalho era das 6 às 7, desde antes? Era das 6 às 7. Sempre foi 6 às 7? Antes de ti? Mesmo antes de mim. Beer Boy. Que ele imitava o Big Boy, eu nem sabia disso. Eu nem sabia que existia o Big Boy. Aí, quando eu estive no Rio, que eu tomei conhecimento. Aí eu vi que ele imitava o cara e tal, e, porra, estava bem. O Clóvis já era um programa de nível mais popular, mas não era bem o que eu queria. Mas aí conversei com ele para dar uma melhorada no ponto de vista das músicas, né? O ponto de vista cultural dessas músicas. E ele foi para a noite. Programa às 9 da noite. E foi bem, mas na verdade o programa do Clóvis era um pouco diferente. Mas isso aí foi o que se manteve na rádio. O resto, tudo foi trocado. Mas o Cascalho é uma coisa que se encaixou perfeitamente, né? E o Cascalho já era, né? Já era o esquema da Mundial. Sim. Então, a dificuldade aí no momento era produzir o Cascalho. Mas vocês propositalmente faziam alguma coisa que se contrapôs à ditadura militar? Claro. Já desde o começo? A ideia desde o início, porque em Porto Alegre, e que era o público que nós queríamos, o público que nós pretendíamos, que era esse público
culturalmente mais evoluído e jovem, percentagem de 80% a 90% desse público era contra a ditadura militar, ativamente contra. Embora houvesse aquele arroxo dentro das universidades, né? Mas havia esse sentimento latente de oposição que nós aproveitamos. Sim. Então, desde o início, a proposta era ironizar. Quer dizer, a rádio nisso se diferenciava muito da Mundial, né? Nós tínhamos uma postura crítica e irônica em relação à sociedade estabelecida, em relação ao poder militar, enfim. Sim. E nessa corda bamba nós tínhamos que caminhar. E como é que foi se estruturando o departamento, por exemplo, de redação de notícias? Logo que começou, provavelmente não tinha. Ou tinha? Não. Porque eu sei que teve, Não, aí o que muita gente que... a ideia... A redação. A ideia da redação, basicamente, era não usar gente que já tivesse experiência nessa área. Então, nós fomos buscar na universidade. E, enfim, fomos buscar em lugares estranhos. Por exemplo, o Vladimir Ungaretti, que ainda hoje está aí, é professor na faculdade, na comunicação, na URGS. O Vladimir saiu da cadeia, que era preso político, e o Carlos Araújo, que também era preso político, me ligou para dar uma força para o Vladimir. Eu me serve. Aí contratei ele para o chefe do departamento de notícias. Por quê? Eu precisava de gente que soubesse o perigo que corria e que ao mesmo tempo, né, não fosse colaboradora do regime. Mas o principal era essa experiência para que o cara não atolasse o pé. Então aí veio um outro Calino, que está aí ainda, também saiu da cadeia. Carolina. O Calino estava no último contato que eu tive com ele por telefone, há muitos anos que eu não... Ele estava na Secretaria de Minas e Energia. Não sabe o sobrenome dele? Não me lembro, chefe. Mas o Vladimir, se tu localiza e te diz. Mas o Calino teve uma passagem rápida. Aí teve o Vanderlei Falkenberg. Vanderlei era cantor, compositor de muito bom nível local. E foi para São Paulo depois. Estava o Santana, que era parceiro dele. Eu não me lembro. Santana era o sobrenome. Depois foi para Belo Horizonte. Redator também? Cantor também. Mas trabalhava na redação? Tá. Trabalhou na redação também o Ivan Pinheiro Machado, que é dono da LPM Editora. Né? Sim. Aliás, tem uma passagem curiosa. Né? Ele trabalhava lá e tal, terminou o horário e ficamos conversando. E eles estavam se lançando como editora. Então era o segundo livro deles, na Feira do Livro, o segundo livro que eles tinham editado. E era um negócio meio complicado. Era um livro que continha os discursos oposicionistas do senador Paulo Brossard. Um livro grosso, 400 páginas.
E estava ansioso ali, né? E com medo de ir na feira, que era ali embaixo. E ele com medo, isso vai ser um fiasco, e tal. E lá pelas tantas, eu digo, não, vamos lá, vamos olhar. Nós chegamos lá, tinha uma fila enorme de gente pegando autógrafo do Paulo Grossaro. Pô, rapaz, ele louco de medo. E foi um sucesso o livro. Bom, feito o parênteses, voltamos à história. Quer dizer, esses eram os caras, esses e vários outros, sim, né? O que acontecia? Passava um tempo lá, e os caras da Folha da Manhã iam lá e me tiravam meus funcionários. Então eu tinha que estar repondo. Nessa época, isso aí é o que? 70 é o comecinho, né? É 70 e alguns lá, não me lembro mais. Aí, quando que entra a parte da música local? Exato. Bom, até a ideia nasceu de conversa com o Vanderlei. Só um pouquinho antes que eu esqueça. Tem algum material dessa em papel ainda que vocês tenham guardado? Não, alguma coisa? Eu não tenho. Da redação? Quem deve ter é o Anelli. O Anelli acho que tem gravações, né? Mas ele pode ter papel também, não tem? Não, eu tenho tido contato com o Anelli. Eu tive na mão, mas os caras vêm me pedem e não devolvem nunca mais, eu não tenho mais nada. Sim. Tá, voltando para a história da música, então, como é que surgiu? Não, isso começou com essa conversa com o Vanderlei, né? Inclusive eu atuei junto à MBM, de onde eu tinha saído, com o Renner, para eles fazerem um conjunto musical que nunca chegou o Renner topou patrocinar, bancar o conjunto, que era o Vanderlei, essa altura o Santana já tinha ido embora para Belo Horizonte, era o Vanderlei, o Giba, o Hermes Aquino, o Caveira, que tocava cuíca, grande ritmista. Eu acho que eram esses 4 só. E o conjunto se chamava Lia Paralelo, era Paralelo 30. O nome do conjunto? O nome do conjunto. E eles, inclusive, faziam ensaios lá